Amém. Bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. E mais uma vez podemos dizer como salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, graças te dou, Senhor da glória, por este dia que o Senhor fez. A tua palavra diz que nós devemos nos alegrar no dia que o Senhor fez. Pai, nós não sabemos como será esse dia, o que sucederá conosco, com nossos familiares. As notícias, ó Deus, que nos traz paz, a notícia que às vezes nos traz preocupação, as que nos animam, que talvez as que nos desanimam, nós não sabemos. Mas a tua palavra diz que é para nós nos alegrarmos, e o Senhor fez. Então, meu Pai, neste momento, eu me encubro com teu sangue, me encubro com o sangue de Jesus, cubra esta casa com teu sangue, cubro, ó Deus, a minha esposa, minhas filhas, meus netos, meu genro, eu cubro todos com teu sangue. Cubro também meus irmãos, meus sobrinhos, em nome do Senhor Jesus, a membresia da Igreja Quadrangular 37 aqui em Curitiba, a qual somos pastores, nós cobrimos. Senhor, esses que vão estar agora participando conosco ao vivo e aqueles que vão ter oportunidade de ver esta palavra. Meu Senhor da glória, no sangue de Jesus há poder. Poder para salvar, sim. Poder, sim, para perdoar nossos pecados, mas há poder também para nos curar, para nos livrar do laço do passarinheiro, para nos livrar das lutas de nosso inimigo que no mundo espiritual. Querido Espírito Santo, unja agora minha mente, unja agora meu coração, para transmitir esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, bom dia mesmo, bom dia aí para o Ceará, bom dia aí para Maranguape, aleluia, glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória, bom dia para você aqui de Curitiba e para todos vocês que vão estar vendo essa palavra. Queridos, hoje nós estamos no capítulo 7 de Juízes. Ontem nós começamos a falar a primeira parte dessa história muito linda, muito conhecida, de Gideão, quando o povo de Israel estava sendo atormentado pelos midianitas. Eu gosto de lembrar por que estava ocorrendo isso. O pecado havia virado as costas para o Senhor, havia deixado de ter uma vida de obediência. É bom isso, porque muitas vezes as pessoas, porque é o inimigo, aí o inimigo levantou, e o inimigo levanta para cair, e Deus deu vitória, e Deus vai dar vitória, e o Deus que deu vitória a ele vai te dar também, amém? Mas é bom nós entendermos isso, porque os midianitas os estavam atormentando, devido à atitude de Israel em não servir ao Senhor, e não obedecer os ensinamentos do Senhor. Queridos, muitas das vezes o ser humano enfrenta lutas, muitas delas devido na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus, ele não honrar ao Senhor. É importante frisarmos isto, tá? Eles prevaricaram, pecaram contra o Senhor, os midianitas. Depois de um tempo, eles ali sendo subjugados pelo inimigo, aí então eles clamaram ao Senhor. Então eu quero dizer, no momento que você está passando, clame a Deus, clame ao Senhor. Isso, queridos, não quer dizer que toda pessoa que está sofrendo ou sendo subjugada pelo adversário, não quer dizer que ela pecou, não. Entenda isso, tá ok? Mas aqui nós estamos diante de uma situação que foi isso. E muitas das vezes sucede tais coisas, tá bom? Então, no capítulo 6, nós vimos que o Gideão ele estava escondido
ali no largar. O largar era uma espécie de um enorme, né, um tanque enorme, onde se colocava a uva e amassava com os pés. Isso tinha eira. A eira era onde eles colocavam milho, cereais, para desbulhar, quebrar, triturar. Mas o largar era para o vinho. Mas você vê que o Gideão, a fim de se esconder do inimigo, o serviço que ele tinha que estava fazendo na eira, na verdade ele estava fazendo do largar. Para quê? Para se proteger, para estar escondido do adversário. Mas mesmo assim, Deus enviou um anjo para falar com ele e dizer para ele que ele era o jovem, era o homem que o Senhor Deus estava escolhendo para livrar Israel e que ele deveria ir naquela força. Ele tentou se esquivar do seu compromisso, mas Deus falou: você é o jovem. Hoje as pessoas falam, é o cara, né? Ah, você é o cara. Deus o chama, ele até pede a Deus: olha, se o Senhor vai mesmo me livrar. Ele pediu até uma prova a Deus. Um dia ele colocou, vamos supor assim, espécie de um algodão. Ó, se tiver tudo molhado o algodão, tiver seco, é sinal de que eu vou. E depois outro dia ele fez o contrário. Se o algodão estiver molhado ao redor, que é o sinal do Senhor. Há muitas pessoas, irmão, que às vezes gostam de, vou imitar o Gideão, vou colocar a prova. Só que Deus já tinha falado com ele, é importante isso, ele colocou prova sim, mas Deus já tinha mandado ele já sabia que era ele, então ele colocou a prova, mas ele já sabia, então é importante isso, porque será que esse exemplo dele foi bom? Será que é um exemplo? Porque na verdade ele estava querendo se esquivar, tá? Então, queridos, aqui no capítulo 7, é o momento onde o exército de Gideão vence os midianitas, certo? E como é que sucedeu isso? Capítulo 7, versículo 1, aqui nos fala, né, que o Jerubaal, que é o Gideão, ele levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, né, eles estavam ali, né, no vale, no T de Moré. Então o versículo 2 diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. A minha mão me livrou, né? Dizendo, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de... Voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Queridos, eles estavam com 32.000 pessoas. Com 32.000 pessoas, queridos, já era difícil, né? Já era difícil. Mas só que Deus fala para ele, olha, fala assim que é para os covardes ir embora. E você vê que foram embora 22.000. Por quê? Deus mandou ele fazer isso. Para que Israel não se... Ele ia dar aquela vitória. Mas ele queria que o povo entendesse que eles tiveram a vitória foi por causa da ação do Senhor. Muitas vezes, querido, a gente enfrenta momentos apertados, muitas vezes a gente enfrenta momentos dificílimos, porque muitas vezes Deus ele tem vitória para nós, para nos dar. Mas ele quer que a gente reconheça o seguinte, eu tive essa vitória porque Deus me deu. Foi Deus que me deu esta vitória. Deus ele não quer que a gente venha se gloriar. Eu tenho esse carro aí porque eu lutei, eu tenho essa casa aí, mas eu lutei, mas eu lutei, mas eu, né? Quando o ser humano começa, porque eu, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí eu, se não fosse eu. Então é isso aí que Deus estava evitando. Não se glorie. Deus, queridos,
Preste atenção. Deus iria à frente da batalha pelo seu povo. Aleluia. Por isso, o grande exército, queridos, que estava com Gideão, contaria apenas com aqueles que estivessem dispostos a lutar. Porque Deus é à frente. Veja bem, eles vão ter que lutar, mas Deus é à frente. Então, queridos, o nosso Deus, ele já é tímidos ou medrosos para a realização da sua vontade. Você está entendendo aí? Então, Deus fala assim, ó, quem for medroso e tímido, olha só, quem for medroso e tímido, volte. Então, você vendo a história na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus ele jamais escolheu tímidos ou medrosos para a realização da sua vontade, mas pessoas intrépidas e de fé. Então, se você for escolhido pelo Senhor Deus, é sinal de que você é uma pessoa intrépida. É sinal de que você é uma pessoa de fé. E muitas vezes, querido, às vezes tem vitória que nós não alcançamos exatamente porque tem nos faltado essa intrepidez. Você vai, por exemplo, os apóstolos, eles eram 12 homens intrépidos, eles eram homens intrépidos. Você vê que Pedro diz, mais importa obedecermos a Deus do que ao homem. Você sabe que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele foi intrépido. Olha, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando estava para morrer, eles falavam com ele, olha, ele disse assim, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele estava preso para ser morto. Ele falou, assim, quer saber uma coisa? Se vocês não me matarem, eu vou pregar o evangelho. Se vocês me matarem, eu vou para a glória. Intrepidez, certo? Então, amados, veja bem, no entanto, queridos, esse não foi o maior motivo da redução do exército. Ele ordenou que apenas 300 homens lutassem, queridos, em vez de 32 mil. Para que ninguém se orgulhasse, isto é, para que ninguém pensasse que a vitória foi resultado do esforço pessoal e boa estratégia. Ao escolher um número insignificante, o Senhor mostrou ser ele o único recurso que Israel deveria usar, amados. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, 27 a 29, Paulo fala sobre isso. Nós temos que nos glorificar. A palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir os grandes. Fala que Deus escolheu o pobre para conseguir os poderosos. O Gideão, ele era pobre. A tribo dele, ele era da família mais pobre. A família dele era a mais pobre de Manassés. E ele era o mais pobre da família dele. Ele era o mais pobre que tinha ali em Israel. Mas Deus falou, é você. É você. Quantas missões que Deus já te deu, quantas tarefas que Deus já te deu, e que você titubeou. Mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou? Mas Deus falou, vai nessa tua força. 300 reais, ó, 300 reais. 300 homens. Era insignificante. Era mesmo que nada, diante do inimigo poderoso que ele ia enfrentar. 32 mil era um bom exército. Mas Deus só queria 300. Deus que queria
queria que ficasse numa situação insustentável, insuportável. Quantas situações talvez você já enfrentou assim, de você olhar para a direita, da esquerda, aquela situação, se ficar o bicho come, se correr, o bicho pega. Às vezes situações críticas, situações insustentáveis, dificílima. E às vezes você orava e como que vai ser, como que vai ser. E aqueles tinham uma guerra pela frente. E Deus agora deixava eles só com 300 valentes. O versículo 4 a 7, Juízes, capítulo 7, versículo 4 a 7 diz assim: Disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-o descer as águas, será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E os fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante se abaixou. Por que Deus fez isso? Deus falou com ele, ó, aquele que pegar e lamber, como lambe o cão, você vai separar. Aquele que se ajoelhar para beber, você vai colocar. Por que isso? Querido, porque ele estava em guerra. Vamos supor que você veio me atacar. Se eu trago a água aqui na boca, ó, eu estou aqui, eu abaixo, pego a água, mas estou de olho, né? Ó. Vem o inimigo, né? Vem o adversário. E se a pessoa abaixa, se ajoelha, ela não está vendo. Então Deus, ele queria ver quem é que estava atento, quem é que estava com atenção. Então, amados, ali os provarei. Dos 10.000 homens que beberam a água, apenas 300 estavam atentos à batalha iminente. Querido, esse momento do coronavírus é uma batalha que estamos enfrentando. É uma batalha que procede aí, queridos, o governo do anticristo, esse momento que a gente está atravessando, ele procede. O mundo está se preparando para depois a implantação do governo do anticristo. Por quê? Porque esse mundo vai se tornar um caos, uma coisa impossível de... Porque agora é o coronavírus. E depois, queridos, o caos econômico. Então está sendo, as pessoas em casa, fiquem em casa, enquanto a gente está em casa, já estamos sendo monitorados. O governo do anticristo ele já está vendo como é que o povo vai agir. Por que está morrer com esse coronavírus? É porque o mundo menor vai ser mais fácil lidar, comandar. Então você vê que o futebol movimenta uma grana alta no mundo. Mas você vê que está tendo futebol sem a torcida, ou seja, estão conseguindo manter os clubes, o ganho, o faturamento, mesmo com os estádios fechados, mesmo tem a torcida lá para torcer, está aparecendo dinheiro para manter o futebol. Então o mundo está
grande parte das igrejas fechadas, as que estão funcionando no número reduzido. Então, esse é o alvo, ver como é que vai cuidar do povo, como é que vai manipular. Né? Então, irmãos, é um momento que para a gente estar atento. Poxa, Jesus está voltando. Poxa, é tempo de batalha, é tempo de guerra. Né? Então, amados, de 10.000, só 300 trouxeram água à boca. 9.700, queridos, foram reprovados. Ao ficarem de joelhos e abaixarem a cabeça, queridos, para beber a água, perderam a capacidade de vigilância. Olha o que é que Deus estava olhando. A capacidade deles de vigilância. Eles foram mandados para casa, pois demonstraram, queridos, não ter as qualidades necessárias para fazerem parte do exército do Deus vivo. Ser escolhido, queridos, pelo Espírito do nosso Deus é o maior privilégio, amados, que alguém pode ter, viu? É um privilégio você servir a Deus. É um privilégio fazer parte desse exército. É um privilégio você, agora de manhã, fazer parte desse grupo que está buscando a Deus. Porém, queridos, é preciso enxergar as circunstâncias com os olhos da fé, para que o propósito de Deus, queridos, se cumpra. Lógico que, se fosse Gideão, ele ia querer lutar com os 32.000, lógico. Mas ele submeteu a direção recebida por Deus, ou seja, ele mostrou crer no Altíssimo. Então, creia no Altíssimo. Às vezes você está querendo por aqui, ó, mas Deus está falando, eu quero que você vá por aqui. Às vezes você está querendo isso aqui, mas Deus, não, tome isso aqui. É assim que eu vou te conduzir. Porque sou eu que vou te dar a vitória, sou eu que vou te honrar, sou eu que vou te dar o livramento, sou eu que vou te prosperar. Queridos, está na palavra de Deus, em Samuel. A Ana, após ela receber as bênçãos de Deus, ela fala, Deus dá e Deus tira, Deus enriquece, Deus empobrece, Deus levanta e Deus abate. Aleluia! Glória a Deus. O versículo 8 e 9 diz assim, e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te, desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Olha só, levanta, desce, porque eu vou dar esse arraial nas tuas mãos. Tenho dado nas tuas mãos. Faça assim com a tua mão, você que está assistindo. Faça assim, isso, faça assim com as tuas mãos. Deus está falando com você. Tenho dado nas tuas mãos. Talvez você está enfrentando um momento difícil. Talvez você está enfrentando uma situação que parece ser impossível a sua vitória. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, tenho dado na tua mão. A vitória prometida pelo Senhor a Gideão estava assegurada. O tempo verbal empregado comprova este fato. Porém, isso não isentou de levar o exército para o campo de batalha a fim de tocar as trombetas. Deus já havia entregado os inimigos nas mãos de Israel. Contudo, queridos, para que eles tomassem posse da vitória, precisavam confiar na sua palavra. Ele teve que guerrear, ele teve que ir para a batalha. Mas só com 300, só com 300. Porque Deus queria, não, é eu que vou te... Você vai batalhar sim, mas sou eu que vou te dar a vitória.
Quando fala que Deus dá vitória, não quer dizer então, então eu vou ficar aqui em casa de braço cruzado, vai dar vitória. Não é isso. Ele quer sim que a gente batalhe, mas que a gente entenda no nosso coração que é Ele que vai honrar, é Ele que vai dar graça, é Ele que vai dar a vitória. Aleluia. E para encerrar, queridos, no versículo 19 a 21 diz: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigilância da meia-noite, havendo sido o povo trocado as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cânticos que tinham nas mãos. Imagine bem, no arraial, todo mundo dormindo, aí ele chega lá, eles pegam os cânticos, joga no chão, quebra e começa a tocar as trombetas. E começa a gritar, pelo Senhor e por Gideão. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cânticos. E gritaram, né? Espada do Senhor e de Gideão. Nas suas mãos esquerdas as tochas e nas suas mãos direitas as trombetas. E clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando e fugiu. Olha só, 300 homens quebraram o canto. Aí depois numa mão ele estava com a tocha, na outra a trombeta e gritando. Espada do Senhor e de Gideão. De madrugada, imagine. Aí o inimigo fugiu. A Bíblia diz que todos os inimigos fugiram. Deus escolheu homens, queridos, para enfrentarem uma batalha que seria vencida pela fé. Gideão e os 300 soldados não precisaram empunhar espadas. Eles venceram a guerra munido apenas de trombetas, queridos, cântaros e tochas, só isso. Uma trombeta, uma tocha e cântaros. Deus deu a eles vitória. A trombeta, como instrumento sonoro, foi o primeiro dos 3 elementos a ser usado. O som que ela produzia representava confiança plena na palavra de Deus. O cântaro era um simples vaso de barro simbolizando o ser humano. Nós. Simboliza o ser humano, quebrantado e vazio de si mesmo. As tochas acesas faziam referência ao Espírito Santo, luz que nos capacita a vencer. Então vamos orar. Então você já sabe aí, né, o que significava a trombeta, a tocha, o poder de Deus e o vaso, nós, você e eu. Nós precisamos do poder de Deus. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, graças te dou pelo dia que o Senhor fez. Graças te dou por este momento, meu Deus, onde podemos ouvir a tua voz, onde podemos ouvir a tua palavra, onde podemos aprender de ti, que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és soberano e que deve prevalecer o teu plano, a tua vontade na minha vida. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre nós neste dia, que sejamos cheios do teu Espírito e que sejamos levados a tomar posse da bênção da vitória. Senhor, que possamos guerrear, sim, guerrear, mas crendo que a vitória é do Senhor e não das forças das nossas mãos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém? Olha, Deus te abençoa. Um beijo no teu coração. Amém?